Então, vamos respirando fundo, nos esquecendo das nossas preocupações durante o dia. Agradecendo o Mestre Jesus, a equipe do Chico Xavier, de Emmanuel, que já estão aqui preparando esse local aqui para nós. Estão junto conosco, cuidando de nós, do nosso lar, da nossa família. Nós agradecemos, Mestre amado, por todas as bênçãos invisíveis que nós recebemos, pedindo que os teus mensageiros possam ser envolvidos assim como nós, em muito amor e muita paz. Esses amigos invisíveis que não conhecemos os rostos, mas que nós sabemos estão sempre presentes. Inspira-nos, Senhor, nessa noite. Envolve-nos a todos nós, unidos em coração nesse estudo, para que possamos não só observar aquilo que André Luiz nos conta, mas absorver todo esse conteúdo e ensinamento, graças a Deus. Bem, então hoje a gente vai estar falando sobre a chegada de André Luiz na casa de Lísias. E é interessante a gente perceber, nesse capítulo 17, que o André Luiz passou agora por uma graduação, né? Ele teve aí o seu tempo como doente no hospital e agora está na hora, né, dele começar a fazer outras coisas. Tem a alta do médico, como ele fala, esse mesmo médico lembra, não sei se vocês estão lembrados, quando estava o Henrique de Luna e o Clarencio conversando junto com o André Luiz, comentando que André Luiz havia sido um suicida e que André Luiz fica bravo, né? Então aí agora ele acabou o tratamento. E agora está na hora do quê? De trabalhar. E é importante a gente perceber a importância do trabalho. Isso dele estar recebendo como se fosse um passaporte mesmo, né? Para ele poder visitar as diferentes áreas do nosso lar. E a gente sabe que ele talvez não soubesse nessa época, mas a gente sabe que nada acontece por acaso no plano espiritual. Então, esse cuidado do plano espiritual de groom, de tratar do André, de fazer com que ele entenda a sua responsabilidade, sabendo que ele vai ser um grande divulgador do espiritismo, dos ensinamentos de Jesus para nós encarnados, né? Então, ele recebe esse passaporte para visitar, para estudar, e ele tem que pensar onde é que ele vai mudar. E é interessante a gente perceber que existem dentro do nosso lar organizações, instituições para essas pessoas que não têm casa. Se o nosso lar, como a gente percebeu aqui, estudando os outros capítulos, ele é uma réplica, ou melhor, a Terra é uma réplica mal feita dessa colônia, a gente vê que aqui, para quem não tem casa, a gente sabe de algumas instituições, de hotéis, de lugares que as pessoas podem ir e viver, passar algum tempo. Para as pessoas terem casa lá, elas precisam ganhar esse privilégio através do quê? Através do trabalho. E nesse aspecto, o André Luiz não tem isso ainda. A mãe dele está numa colônia mais evoluída. O pai dele chegou antes, mas ainda está preso no umbral. Então, não existe essa hereditariedade, essa herança em que ele pudesse, de alguma forma, ter usufruto enquanto do nosso lar. E a gente vai perceber que nessa graduação, em tudo isso que está acontecendo, né, sentimento de gratidão mesmo, né, dele, ele fala que ele não cabia em si, de tanta felicidade, de tanta contentação, já que era o início de uma vida nova, né, ele recebe um convite para ir para a casa do Lísias. E aí eu fiquei pensando, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Nesse aspecto de moradias, nesse aspecto de desapego, de compaixão, de amizade do Lísias, quanto nós faríamos isso, né? Bem, e aí, voltando nessa conversa com o Clarencio fala para ele,
tornando-se dispensável a sua permanência no parque hospitalar, você pode sair do hospital. Então, eu estou procurando um ambiente novo para você. Estou consultando algumas instituições. E aí, mais uma vez, a gente vê esse papel do Clarencio mesmo como o mentor dele lá, como esse facilitador. O André Luiz é mesmo um ser que está sendo cuidado por esse ministro em todos os aspectos. E aí, quando a gente pensa em termos de moradia, em outros livros de André Luiz, mas nesse também, a gente percebe o quê? Que através dos bônus horas, a gente pode comprar, né? A gente tem usufruto, não, a propriedade, um lar, uma casa, um local no nosso lar. Mas existe um trabalho, merecimento muito grande, da mesma forma que dá trabalho de você, para a gente, né, conseguir comprar uma casa aqui, comprar uma casa lá também necessita de muito trabalho, de muito esforço. Uma coisa interessante que acontece, semelhante ao que acontece aqui, é que essas casas, elas podem ser herdadas também, da mesma forma que elas são herdadas aqui. Então, no caso do Lísias, a gente vai ver que a casa dele foi adquirida pelo pai, que chegou antes, que trabalhou décadas a fio até conseguir aquele lar bonito. Existem lares maiores, lares menores, lares mais enfeitados, menos enfeitados? Sim, mas tudo sempre com muita simplicidade, né? Com muita beleza. E me faz pensar também na forma como a gente trata a nossa casa, né? Porque às vezes a gente tem desleixo, a gente vê casas em que o jardim está todo mal cuidado, tudo jogado. E a gente está vendo a preocupação do plano espiritual, do mundo superior, com a beleza. Então, não é porque a gente é desapegado que a gente vai deixar de cuidar da nossa casa, limpar a nossa casa, fazer faxina, cuidar do nosso jardim, cuidar da nossa higiene corporal. Não, isso tudo faz parte do valorizar esses empréstimos que nós estamos recebendo. Então, é como se nós fôssemos aí locadores, né? A gente tivesse pegando emprestado, morando temporariamente no lugar, mesmo quando a gente é aqui no planeta Terra, dono de uma casa, a gente sabe que essa casa vai ficar quando a gente for embora. Então, ela é empréstimo também. Mas se a gente estivesse alugando, o que é que esse locatário ia sentir se eu malbaratasse, se eu cuidasse daquela casa muito mal, se eu não fizesse a manutenção, se eu não cuidasse da parte de encanamento, de eletricidade, de limpeza? Ele não ia querer a gente lá, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado com as coisas da terra, como das coisas do céu, sem a gente ter o apego. O fato da gente cuidar não significa apego, significa, na verdade, retribuição, gratidão por tudo aquilo que a gente recebe. E dentre essas moradias que a gente tem, talvez a mais importante de todas aqui para nós é o nosso corpo, né? Como é que eu estou tratando o meu corpo? Com que cuidado? Se eu sei que eu não posso comer açúcar porque eu tenho diabetes e eu como açúcar, se eu sei que eu não posso beber porque eu tenho pressão alta e eu fico bebendo, ou, enfim, se eu sei que eu não posso fumar porque eu posso ter um câncer, e eu estou malbaratando essa moradia que é um tabernáculo, né? Como Paulo fala mesmo, importantíssimo para quê? Para o meu desenvolvimento aqui na Terra. Bom, então a gente vê que Lísias convida, e eu fiquei pensando muitas vezes nesse aspecto, né? Quantos de nós, ou quanto eu, ofereci o meu lar para um estranho vir morar, né? Porque ele conhece o André Luiz de pouco tempo, né? Eles não são amigos, a gente sabe que o acaso não existe, talvez eles tenham aí se encontrado em vidas pregressas, mas enfim, esse carinho do Lísias de abrir a casa dele, a mãe dele receber, né? Então não é só a casa do Lísias, mas é a casa da família do Lísias. E toda vez que a gente traz uma pessoa de fora para o nosso lar, a gente sabe que bagunça a vibração do nosso lar, né?
todos nós morando fora, nós temos aí diversos parentes, amigos que vêm visitar, e visita é muito bom, a gente curte a visita, mas a gente sabe que desestabiliza a rotina, o dia a dia da nossa casa. E nesse caso, esse convite do Lísias não é assim, ó, você pode ficar por 1 semana, por 2 semanas, por 3 semanas. Você pode morar com a gente. Eu fiquei pensando que coisa linda, que amizade verdadeira, né? Como seria bom se a gente conseguisse fazer isso, abrir a nossa casa, né, para esses corações com quem a gente convive, dessa forma de desapegado mesmo, né? Outra coisa que a gente vai perceber, à medida que ele entra na casa, a gente vai falar um pouco mais da casa adiante, mas é que é uma casa como as casas que a gente conhece aqui, com cômodos, com decoração, tudo sem exagero, né? Mas tudo feito com amor. E lembrando que como o nosso lar ainda está nessa faixa da crosta terrestre, né? Os espíritos que estão ali ainda são espíritos muito materializados, como no caso do André Luiz. Então, a gente já estudou aí sobre a alimentação, todo aquele dilema que aconteceu antes do André Luiz chegar em relação à alimentação, que as pessoas que estavam morando no nosso lar queriam comidas mais pesadas, né? E que aí sabiam que não era necessário, e aí foi a mudança, né, de tentar usar mais a água fluídica como um alimento, já que isso já bastava. Mas a gente está vendo que existem necessidades de descanso, que existe uma área para se alimentar, que existe uma sala de banho, né? Mas que uma coisa essencial é que tem o momento da prece. E aí eu achei bonito isso, que ele fala que é na hora do entardecer, né? E aí eu fiquei pensando aqui, como a hora de Maria mesmo, que dizem aí que às 6 horas da tarde, onde quer que a gente esteja, quando a gente faz a prece, a gente pode se ligar à equipe de Maria Mãe Santíssima, né? Mas aí então, André Luiz comenta, né? Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Então, eu fiquei pensando, o que será receber um amigo no coração? Né? A gente conhece tanta gente aqui na Terra, gente que entrou na nossa vida, que saiu. E aí? Será que a gente pode chamar de amigo? E eu falei que foi o André Luiz, na verdade foi o Ulisses que fez esse comentário, né? Como é que a gente trata as pessoas que a gente conhece? Quantas dessas pessoas com quem a gente convive a gente pode chamar de amigo, né? E um amigo que, como o Roberto Carlos falava, um amigo do peito mesmo, daquele que a gente traz para dentro do nosso lar, da dentro da nossa casa, da nossa vida, da nossa rotina. E será que a gente consegue ser amigo também de alguém, né? Será que a gente é amigo? Será que a gente consegue ser amigo sem o apego, sem o interesse, né? Porque o bom é quando a gente é amigo de alguém e aquela pessoa não pode dar nada em troca para a gente. Porque aí a gente sabe que a gente é amigo de verdade, sem esperar zero em troca. E infelizmente, a maior parte de nós ainda tem essa necessidade da moeda de troca, né? A gente faz o bem e lá no fundo a gente ainda tem essa esperança, essa expectativa de que vai ter algum tipo de agradecimento, mesmo que seja apenas um obrigado, né? E quando a gente vê uma situação como essa, o André Luiz, numa situação pouco privilegiada onde ele está, o que é que ele pode, na verdade, fazer de volta, né? Não pode. E aí vem o conselho de Clarence. Então, tá indo, tá saindo do hospital. E aí ele não vai falar para o André Luiz, olha, aproveita que você teve alta, agora descansa uns dias. Não, ele não fala isso.
Ele não fala, ó, vai tirar umas férias, vai passear, vai conhecer as coisas por aqui perto. Não. Ele vai falar, vai estudar. Instrua-se, meu amigo. Não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Então, mais uma vez, a gente sempre fala dessa piadinha de que a gente morre, vai para o céu e fica lá no meio dos anjos, né, escutando o harpa. E aí, a gente tem engraçado que na casa do Lísias tem uma harpa, mas não existe marasmo, não existe inércia, existe trabalho. E esse conteúdo está muito alinhado com o que a gente vai ter daqui a pouco na nossa palestra hoje em inglês, do livro Fonte Viva, capítulo 27, onde Emmanuel fala da importância da gente não ficar parado, da importância desse trabalho. E estudo é trabalho, aprendizado é trabalho, da gente fazer bom uso da hora de nós. Porque se tem uma coisa que não volta, é o tempo. E muitas vezes a gente acaba malbaratando esse tempo. O Conselho do Ministro, imaginando já tudo que ele já sabia do André Luiz e do potencial do André Luiz, o que ele viria a fazer. Ele está querendo o quê? Ele fala, não, você vai conversar com as pessoas, vai aprender sobre o nosso lar. Porque sabia que ele ia depois ditar os livros para o Chico Xavier. Nessa época em que isso está acontecendo, André Luiz não tinha a menor ideia. Mas isso aqui é outra coisa interessante, né? Porque quando a gente está vivendo, a gente tem uma visão muito limitada do que está acontecendo ao nosso redor, né? A gente muitas vezes fica pensando na minha vida hoje, da minha vida daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, mas a gente já tem dificuldade de pensar muito mais do que 5 anos na vida da gente. E quando nós pensamos em termos de tempo no plano espiritual, isso não é nada. A gente já viu que o tempo no plano espiritual tem uma densidade diferente do tempo aqui na Terra, do tempo aqui na Terra. E para esses espíritos de uma envergadura muito maior, eles entendem que existe propósito em tudo que a gente faz, em tudo que a gente precisa fazer. Então, esse convite do não perca tempo, eu acho que é válido para todos nós, né? E a gente refletir como é que eu estou usando meu tempo livre, né? Com tantas distrações que podem existir, né? Dentro do meu próprio telefone, né? Que eu consigo perder muitas vezes 1 hora, 2 horas, sem ter percebido, sem dar conta, e quando eu vejo, puxa vida, o que que eu fiz, né? Então, para a gente ter essa consciência desse uso do tempo. Bom, chegando na casa de Lísias, é interessante porque ele fica surpreso de ver toda a similaridade que existe com os lares da terra, né? Desde o jardim, da entrada da frente, das florzinhas. E a gente vai ver o André Luiz falando das flores, falando do luar, falando das estrelas mais para frente, do perfume. E da mesma forma que existem diversas flores aqui, existem diversas flores lá, mas lembrando que o material de lá é um material diferente do que a gente conhece aqui. Então, as flores emitem luzes, além de perfume, e no ar existe música, né, como a gente já viu nos capítulos anteriores. Mas entrando na casa, ele vê essa beleza, essa organização em tudo. E aí a gente volta a refletir, como anda o meu lar? Porque normalmente o lado de fora da minha vida reflete o lado de dentro da minha vida. Isso a gente já sabe, a ciência da Terra, os psicólogos já sabem disso, os médicos já sabem disso. Uma pessoa que está deprimida não consegue nem tomar banho, né? Não tem vontade de fazer nada. Então, esse cuidado da nossa casa é uma coisa muito importante. Outra coisa que é interessante é a gente pensar isso da sala de banho. Por que uma sala de banho, né? Então, essa importância, isso dessa higiene feita, do cuidado com o corpo perispiritual também.
A gente sabe que nas áreas do umbral inferior, nós já estudamos isso no desenvolvimento mediúnico, que os espíritos sentem fome, sentem sede, sentem frio, sentem calor, e passam pelas necessidades fisiológicas também, né? Por quê? Porque ainda está muito arraigado as coisas da Terra. E aí as decorações, tendo quadro, tendo livros, tendo instrumentos. E a gente vê a importância do conteúdo daquilo que a gente coloca dentro da nossa casa, né? A gente sabe aí por algumas das sabedorias milenárias do tipo Feng Shui, que a gente não deve colocar dentro da nossa casa coisas que remitam à tristeza, coisas que estejam quebradas, coisas que não têm um valor de afeto para a gente, né? As coisas do nosso lar têm que ter um significado. Por quê? Porque quando a gente olhar, a gente tem que ficar feliz, a gente tem que achar bom. No caso dos livros, é de igual importância o conteúdo, né? A gente pode imaginar que no nosso lar ia ter livro de baixo escalão, livro que tivesse pornografia ou linguagem explícita? Não. Os livros que estão nessa biblioteca, nesse local, são livros que vão fazer quem está lendo melhorar a qualidade da sua vibração, né? Do seu pensamento. E isso faz a gente pensar também quais são os tipos de livro, os tipos de filmes, os tipos de música que eu estou colocando dentro do meu lar. Porque isso tudo vai estar aí impregnando essa atmosfera em que eu estou vivendo, né? Todos os conteúdos que eu estou usando na minha casa. Tem muita discussão em relação a videogame criança, né? Se é válido, se não é válido, e a violência. E quando a gente pensa na forma como as crianças ficam alteradas depois de um jogo de videogame mais agressivo, isso eu tenho filho, eu vejo essa alteração de comportamento no meu filho, a gente sabe que existe uma alteração da vibração também. Então, colocar uma música clássica a hora que a gente está estudando, uma música clássica a hora que a gente está cozinhando, isso tudo está ajudando a abençoar a nossa casa, em vez de colocar um rock pauleira metal. Quando a gente for escolher os livros para ler, né, da mesma forma que lá esses livros são de uma qualidade alta, a gente procurar livros, mesmo que sejam livros mais leves, mas livros que não tragam para a nossa câmara mental, para a nossa visão mental, coisas de valor inferior. Né? Que a gente termine de ler o livro se sentindo bem, se sentindo feliz, se sentindo leve. A mesma coisa com os programas de TV. Todos nós somos bombardeados por notícias o tempo inteiro. E será que todas as notícias são necessárias? Será que eu preciso saber de tudo o tempo inteiro que está acontecendo no mundo, com todas as coisas horrorosas? Provavelmente não, né? Então, lembrar desse local, o nosso lar, como esse local sagrado, que precisa ser cuidado por nós, que é nossa responsabilidade, que é empréstimo. Então, para a gente fechar o capítulo de hoje, eu queria primeiro fazer a gente refletir sobre a lei do amor e a lei do trabalho. E esse significado do amor, que a gente tende aqui na Terra pensar em lei de amor, pensar em lei de amor para mãe com filho, que talvez seja o mais famoso, homem com mulher. E a gente está vendo que essa lei do amor, ela está completamente desconectada do sexo ou da sexualidade também, né? É o amor no aspecto fraternal, é o amor no aspecto de fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. A outra coisa, a lei do trabalho. Não só o trabalho profissional, esse trabalho que é tão importante, que faz a gente conseguir não ser um peso para a sociedade, pagar as contas de água, de luz, de telefone, mas esse trabalho como crescimento, como progresso, como um indivíduo.
existe nesse trabalho essa significação, tanto do aspecto intelectual, quanto do aspecto moral. Quando a gente está desenvolvendo o nosso aspecto moral, a gente está trabalhando. Quando a gente está estudando, a gente está trabalhando. Quando a gente está cuidando da nossa casa, da nossa família, a gente está trabalhando. Não é só o trabalho que é monetariamente visto pela sociedade, que vale como trabalho no plano espiritual. A outra coisa é essa valorização do tempo, né? Eu acho que todos nós aí passamos por uma dificuldade muito grande, porque recebemos tantas informações ao mesmo tempo, que é muito fácil a gente perder o controle da nossa situação e perder o foco do que é importante. E aí a gente acaba reagindo ao invés de agir. Então, valorizar as nossas horas livres, para que essas horas livres, elas reflitam a lei do amor e a lei do trabalho. E, por último, a importância do nosso lar, né? O lar não são as quatro paredes. O lar é onde o coração está. O lar é onde as pessoas que a gente tem que amar mais estão. É onde a gente tem que trabalhar mais essa lei do amor, né? Então, o nosso lar precisa ser tratado com o maior respeito, com o maior cuidado possível. Para que a gente não chegue lá do outro lado e eles perguntem para a gente o que você fez do seu lar, da sua família. Porque esse é o maior tesouro que a gente pode ter recebido aqui na Terra. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, e agora a gente vai ter a nossa conversinha. Quem quer comentar? Coisa que você comentou, adorei a importância do lar, a importância desse sentimento de paz, né, que temos no lar, a comparação com o corpo, né, que é uma forma, né, de nossa relação. No finalzinho do texto, uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava relendo, é a gratidão dele no final da oração. É que a gente take for granted, né, que a gente tem as coisas, né, e isso particularmente hoje me tocou muito, essa questão ele veio, né, de uma situação de umbral, de hospital, e agora ele tem um lar que é simples, né, mas a gratidão, né, dele no final, ele fala que o coração dele se inundou, né, de gratidão. Então, quer dizer, a casa não era dele, né? Ele estava ali emprestado, mas a gratidão de ter aquilo também só para complementar, que me tocou bastante, eu fiquei pensando assim, a gente é grato. E é difícil a gente ser feliz se não aprender a ser grato, né? As pessoas que não têm gratidão estão sempre infelizes. A Aline mandou uma reflexão. Plantio e a semeadura e a importância do cultivo de amigos verdadeiros, é verdade. A gente vê essa transformação do André Luiz, né, daquele homem que chegou se achando cheio de direitos, né, de nariz empinado, e que agora está num momento diferente, né, muitas vezes desse que você está falando do plantio e da semeadura, Aline, eu estou pensando também que muitas vezes a gente acaba recebendo os benefícios do bem que os nossos pais, os nossos parentes fazem, né? Como é no caso dele, né? Por exemplo, a sobrinha dele não tem um merecimento e tá lá, tá sendo cuidada pela avó, ainda tá atordoada, tá, né, com a cabeça meio perdida, né? Mas está recebendo ajuda pelo merecimento da avó. Então, muitas vezes o bem que a gente está fazendo vai estar ajudando as pessoas que estão ao nosso redor também, né? A gente acende a nossa luz nos ilumina, mas também ilumina aqueles que estão ao nosso redor. Isso dos amigos verdadeiros, eu acho que é uma reflexão muito importante para a gente fazer, porque
Eu acho que é muito difícil a gente achar amigos verdadeiros, né? Amigos que você possa contar de verdade e que abram a porta da sua casa para você, né? Para nós, né? Mais alguém quer comentar? Mais alguém quer comentar ou a gente pode encerrar? Eu posso falar? Pode. Estava dando um tempinho aí para alguém mais. Ah, meu Deus! Como o meu coração bate feliz com esse estudo de André Luiz. É como se fosse uma primeira vez. Vocês sabem que eu sou espírita praticante há 50 anos, já li e reli essas obras, já dei aulas sobre esses diversos livros que fazem parte do nosso currículo, mas a emoção que eu senti hoje ao ouvir a explanação da Ana foi muito grande, foi como um deslumbramento de primeira vez. É como se eu estivesse descobrindo como a vida pode ser boa, como as coisas funcionam direitinho quando a gente se esclarece, né? Gostei de tudo, mas principalmente quando a Ana falou assim, André Luiz veio do umbral, todo arrebentado, todo estragado, todo doente da alma, né? Passou por aquele período lá de adaptação, e aí, na nossa ótica da Terra, a gente ia falar, coitadinho dele, precisa descansar, precisa de férias, né? Como a Ana falou. E o que é que Clarencio fala? Vai estudar, meu filho, aproveita o tempo, valoriza o tempo, né? Então, o recado da doutrina é esse, a gente não pode malbaratar o tempo. E para nós, nesse aparentemente singelo trabalho do grupo, esse recado é essencial. Eu sei que não é fácil para vocês. Para mim é muito fácil. Eu não tenho mais bebezinho em casa, não tenho mais marido, não tenho... Sou dona do meu tempo. Mas para vocês, eu sei que exige disciplina, que exige renúncia, que exige sacrifício, mas não podem deixar de buscar conhecimento, de valorizar o tempo, não podem deixar que a vida seja só para compromissos de ordem material. Essa abertura para a vida espiritual, para esse contato com esses benfeitores, foi outra coisa que a Ana falou que me encantou. Que nível de visitas André Luiz recebe, né? É fantástico, né? Então, resumindo a minha empolgação, indiscutivelmente, nós evoluímos no plano espiritual da vida. Esse trabalho é responsabilidade nossa quando estamos aqui na dimensão material, mas precisamos de estar habituados, acostumados com essa busca, porque quando chega do lado de lá, ela continua e continua com maior seriedade, maior proveito, mais qualidade, né? Então, adquirir o hábito do estudo, valorizar o tempo. A outra coisa linda desse capítulo, a valorização da oração, né? A referência à hora do Ângelus, que tem lá em nosso lar, que fica tão fácil para nós aqui na Terra também, fazer uma pausa e dizer louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados sejam os benfeitores que estão aí cuidando de nós. Foi outra coisa linda que a Ana falou essa noite, que nesse momento desse nosso singelo estudo, nós entramos em contato com amigos invisíveis, amigos de primeira categoria,
que não sabemos o nome, não sabemos quem é, não vemos o rosto, mas eles estão aí cuidando de nós. Gente, isso é um tesouro. Então, nós temos que superar todas as dificuldades possíveis para ir ao encontro dessa equipe, ir ao encontro desse conhecimento que é a verdade que vai nos libertar. Então, é isso. Que Deus abençoe André Luiz, que Deus abençoe essa equipe que está aqui conosco, mas que, principalmente, nós sejamos abençoados para continuar firmes, disciplinados, interessados, com alegria, buscando esse conhecimento que faz bem para nós, e como a Ana deixou bem claro aí na explicação, beneficia aqueles que convivem conosco. É isso. Obrigada. A Aline falou uma coisa muito parecida que você falou, que a gente tem essa certeza de que a gente nunca está desamparado, que o nosso esforço é sempre válido e o acaso não existe. Capítulo 27 do livro Fonte Viva, para quem estiver escutando a gravação dessa aula, vale a pena ser lido e relido, porque é o que eu vou falar daqui a 20 minutos e não podia ter mais a ver do que o que a gente estudou hoje. Como sempre, né? Então, vamos assim, agradecendo os mentores amigos, a equipe de André Luiz, de Emmanuel, que cuidam de nós, que nos sustentam, que conhecem as nossas limitações, o nosso desejo de servir, de fazer o bem, pedindo a eles que supram as nossas energias, que nos deem coragem, determinação, disciplina, força de vontade, para que nós consigamos vencer as nossas próprias limitações, que são tantas. Auxilia, Mestre Jesus, para que nós consigamos construir da nossa casa um lar onde os amigos invisíveis possam ser recebidos, queiram ir, que teu amor possa vibrar de todos os cantos da nossa casa, envolvendo todos aqueles com quem convivemos, encarnados e desencarnados. Jesus amado, abençoa esse grupo, abençoa o Chico Xavier, para que nós possamos continuar juntos, estudando e aprendendo todas as semanas, graças a Deus.